Muito bom. A gente fala agora de Inter e Fluminense, hein? Mais um grande jogo ontem, aí válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vitória do Flusão, hein? Que coisa! O Beira-Rio lotado, o Fluminense em crise, enquanto o Inter estava muito bem depois da pausa, vinha num ótimo momento com o Roger Machado. E o Everaldo chutou o PVC, chutou e ainda fez 2 gols e um golaço. Esse é o primeiro aí que a gente está vendo, o primeiro gol do Everaldo. Uma falha da defesa, é verdade, mas ele foi muito esperto para pegar ali a sobra e acabou marcando. Vitão errou, né? Tem a falha no começo da jogada, antes da finalização, e depois no rebote o Vitão deixa a bola passar para o Everaldo marcar. E depois o Everaldo faz o segundo gol também. O Internacional tem o Carboneiro crescendo muito de produção. O Alan Patrick jogou uma partida razoável, mas não foi o destaque que eu pensei que podia ser. O Internacional tem um time que oscila muito. Ele foi muito bem marcado, né, PVC? O Alan Patrick pelo Martinelli, né? Martinelli conseguiu. Aliás, foi algo que o Flu, te interrompendo, desculpa, mas foi algo que o Renato fez muito bem ontem, né? De encaixar a marcação ali contra esse Inter. Ele fala muito sobre ter uma disciplina e uma concentração, que ele disse no jogo contra o Mamelodi, lá no Mundial. Ele foi perguntado por que os times brasileiros estavam jogando bem contra os europeus e, às vezes, tropeçavam em jogos mais fáceis, como o Fluminense e Mamelodi 0-0. E ele falou concentração. E ele entende que uma parte do que está acontecendo com o Fluminense, da sequência de derrotas, tem a ver com voltar do Mundial e agora está tudo bem, semifinalistas, perde concentração. E ontem foi um time muito seguro, muito sereno, descansando teoricamente alguns jogadores, né? O Cano, por exemplo, o Cano pode voltar no final de semana. Vamos ver se tem algum tipo de lesão. O Inácio tem lesão, o Inácio tem uma lesão de joelho importante. O Freitas não joga no fim de semana porque tomou o 3º cartão e aí deve jogar o Manuel. Mas o Fluminense montou um time competitivo, com o Nonato, com o Serna, com o Soteldo do lado esquerdo. O Soteldo sai rapidamente entre o Canóbio. Mas foi um time muito competitivo no Beira-Rio contra o Internacional. Repetiu o placar do jogo de 2023, 2-1. A marcha do placar foi diferente, mas o Fluminense conseguiu o mesmo placar daquela semifinal de Libertadores de 2023. Lívia, quais foram os méritos desse Fluminense ontem? Foi um time mais perto do que a gente viu, fazendo uma ótima campanha no Mundial de Clubes. E é um Fluminense, será que quando ele não precisa ser o protagonista do jogo, ele tem um desempenho melhor? Ele sabe mais fazer esse jogo? Lu, eu acho que é muito por isso, viu? Porque você tira um pouco dessa pressão dessa equipe que voltou pro futebol brasileiro depois do Mundial e muito mal psicologicamente, né? Os últimos jogos do Fluminense foram jogos, assim, abaixo na questão de concentração mesmo, muitos erros de passe, muita falta de foco mesmo. E essa partida diante do Inter, eu acho que prova que tem a qualidade, o Fluminense não chegou aonde chegou à toa. E eu queria fazer o destaque aqui para o Serna, porque a jogada do segundo gol é uma jogada muito bonita, né? Plasticamente muito bem construída, e é um cara que joga muito e vem evoluindo. Então, eu acho que, assim, quando a gente começa a ver os atletas despontando de novo, né? Aqueles atletas que a gente sabe que são jogadores que têm mais a mostrar dentro de campo, isso também é um conforto para o torcedor, porque o jogador, né, às vezes é chamado de bagre, não sabe jogar bola, tal, mas, na verdade, sabe sim, esse time do Fluminense tem qualidade. A questão é ter um foco de volta. Esse é o grande problema do Flu, e eu acho que, né, vai ser o principal trabalho, inclusive, do Renato, né, para essas próximas competições, para as próximas rodadas do Brasileirão, não perder esse foco e sabendo jogar bola, né, a questão do Tatix aí do Renato Gaúcho, eu acho que tem tudo para voltar a voar o Flusão. Do lado do Inter, PVC, a falta de foco foi um problema? Porque a gente viu muitas falhas individuais, né? Alguns lances até meio inusitados. Para você, faltou estar mais focado mesmo na partida ou o problema não passa por aí? Não, eu acho que não. Eu acho que tem a ver com sequência de jogos, tem a ver com um time que tem oscilado muito. Uhum. Mesmo com bons resultados, né? Até esse jogo. Mas, por exemplo, a gente falou ontem, né? O Inter ganhou do Vitória 1-0, não jogou bem. O Inter ganhou do Ceará 1-0, não jogou bem. O Inter empatou com o Vasco 1-1, jogou bem o segundo tempo, mas o primeiro tempo foi muito ruim. O próprio Roger admitiu
Até os 30 minutos foi um jogo terrível do Internacional. Então, o Internacional tem oscilado muito, tem feito bons momentos em alguns jogos, tem sido competitivo, mas tem desperdiçado muita energia e tem jogado partidas ruins, mesmo algumas vencidas. Eu acho que o Internacional vai estar olhando para a Libertadores com muita atenção, talvez com mais atenção do que para o jogo da Copa do Brasil, mas não acho que seja falta de foco, acho que tem uma falta de regularidade do Internacional. Outro ponto, questão física. Você vê que aconteceu ontem de novo. O Bruno Henrique joga o primeiro tempo. No segundo tempo, o Roger já sabe que ele não tem condição física para jogar, então entra o Ronaldo. Quando você tira o Bruno Henrique e o Thiago Maia, o time cai de produção. É meio Carrilho no Corinthians. Quando o Corinthians começa a perder o controle do jogo no clássico contra o Palmeiras, quando o Carrilho perde condição física. Alguns atletas estão abaixo, né? Como o caso do Wesley também, especialmente ali no setor ofensivo. Alguns estão... E o Bruno Henrique acertou uma bola na trave, né? Então, é um jogador que, além de tudo, tem essa questão da surpresa, né? De ser surpreendente, de fazer uma jogada que pode decidir, que pode mudar o jogo, né? Na cabeça do Roger, Lívia, o Thiago Maia é primeiro volante e o Bruno Henrique é meia. Então, se você perguntar para o Roger como é que joga o time, ele joga 4-1-3-2. Então, no meio para frente, Thiago Maia, Wesley, Bruno Henrique e Carboneiro. Uhum. Alan Patrick e Santos Borré. Quando recompõe, você vê que recompõe 4-4-2, o Alan Patrick marca o volante, mas ele fica na linha do ataque. Então, o meia é o Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique tem condição física para jogar muito bem por 45, 50, 55 minutos. Depois ele perde condição física. Aí você tira o Bruno Henrique. Ontem ele tirou o Bruno Henrique com 46, no intervalo. Aí você perde consistência. É verdade que o resultado foi construído no primeiro tempo, mas esse é um problema que o Internacional tem tido. Independentemente de você tem jogadores muito especiais que não têm condição física para jogar 90 minutos em altíssimo nível. E se não tem 90 minutos em altíssimo nível, quando você joga 60 no domingo e 60 na quarta-feira, você sente. Isso passa por aqui o Internacional também. Não é o único problema, mas é uma das questões.